Lucas 19, versículo 28 ao versículo 44. Que nos diz assim o texto: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Podeis sentar. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero falar e compartilhar a mensagem desta noite sobre o seguinte tema: reconhecendo o tempo da oportunidade. Reconhecendo o tempo da oportunidade. O que é uma oportunidade? Uma oportunidade é uma ocasião favorável quando temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da nossa vida para sempre. Vou repetir. Oportunidade é uma ocasião favorável quando temos a opção de tomar uma decisão que pode mudar os rumos da nossa vida para sempre. Todos os dias, quando nos levantamos, um leque de oportunidades é colocado diante de nós. Todos os dias, oportunidades aparecem e depois desaparecem.
Todos os dias oportunidades chegam, mas também vão embora. Quantas vezes Deus nos dá oportunidades de conhecermos pessoas, de experimentarmos momentos novos e nos revelar algo especial. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem ver e muitas vezes nem reconhecem as oportunidades que aparecem. E depois passam o resto da vida lamentando os seus fracassos e a falta de oportunidades. O texto que nós acabamos de ler fala justamente sobre isto. Reconhecer o tempo da oportunidade. Por incrível que pareça, existem pessoas que passam a vida se preparando para as oportunidades. Estas pessoas estudam, elas comentam sobre oportunidades, elas até acreditam que a oportunidade vai chegar, mas o problema é quando a oportunidade aparece, elas se tornam incapazes de enxergar. A oportunidade vem, vai embora e muitos não se aproveitam dela. Isso acontece na vida secular, mas também acontece na vida espiritual. São vários os fatores que fazem uma pessoa perder as oportunidades da vida. Por exemplo, falta de atitude, acomodação, falta de confiança em si mesmo, autoestima ou baixa estima, frustração, falta de perspectiva de dias melhores. E muitas vezes não valoriza as oportunidades que são oferecidas. Mas existe uma grande verdade, amados. Existe um tempo de Deus chamado tempo de oportunidades. É o tempo no qual Deus estende oportunidades para os seres humanos. Infelizmente, muitas pessoas não reconhecem esse tempo. O tempo da oportunidade vem, passa e eles a perdem. Quantas pessoas podemos, na nossa vida, se já não ouvimos muitas pessoas dizer: perdi minha vida, a oportunidade passou para mim, o meu tempo passou e eu não percebi. Mas enquanto nós estivermos vivos, enquanto ainda estamos respirando, o tempo da oportunidade está aberto para todos nós. Para isso, veremos aqui na Bíblia a reação de algumas pessoas quando o tempo da oportunidade chega às suas vidas. E eu quero dividir a mensagem nesta noite em 2 pontos. Primeiro, a reação das pessoas, em primeiro lugar, aos que não enxergam as oportunidades. Há pessoas que não enxergam as oportunidades. O texto que nós lemos aqui nos mostra a entrada triunfal de Jerusalém, ou melhor, de Jesus em Jerusalém.
Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram este evento. A maioria das traduções bíblicas colocam o epígrafe deste texto como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Amados irmãos, havia entre os judeus homens que viviam e se dedicavam só para estudar as profecias. Eles conheciam cada citação bíblica. Eles sabiam de cor todos os sinais da vinda do Messias. O povo passou anos clamando pela vinda do Messias. Como nós vemos aqui, quando o Messias, que é Jesus, veio, eles não o puderam reconhecer. Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, e as pessoas se posicionavam ao longo da estrada, louvando a Deus. Como diz lá em Mateus, pessoas agitavam galhos de árvores, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Mas os fariseus que estavam no meio da multidão disseram para Jesus: Mestre, manda que se calem os teus discípulos. Mas Jesus respondeu a eles, dizendo: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E Jesus continua a sua entrada. E de repente, ele para, vendo a cidade, começa a chorar sobre ela, dizendo, como nós podemos ver aí, no versículo 41 ao 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E disse: ah, se tu conhecesses também, por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Porque sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão em trincheiras, e por todos os lados te apertarão os cercos, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Interessante, amados, Jesus chora quando vê a cidade de Jerusalém. Porque eles não reconheceram a oportunidade da visitação do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. E a multidão que louvava a Deus com galhos de árvores estavam louvando, mas não entendiam o verdadeiro significado da entrada de Jesus naquela cidade. Eles pensavam que Jesus vinha para fazer uma revolução política, libertá-los do domínio do Império Romano. E o que foi que aconteceu? Muitos judeus, uma boa parte deles, perderam a oportunidade de se arrepender e consertar a sua vida diante de Deus dos anos de rebeldia e de rebelião. Os fariseus não entenderam a entrada de Jesus em Jerusalém.
perderam a oportunidade de reconhecer o verdadeiro Messias. E, como as Escrituras falam, a chegada do Messias em Jerusalém era de extrema importância para o povo judeu e para todo o mundo. E podemos dizer, se eles soubessem realmente quem estava chegando, eles não conseguiram enxergar. Eles estavam cegos espirituais. Porque quem estava chegando em Jerusalém, montado em um jumentinho, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estava chegando também em Jerusalém, montado no jumentinho, o Salvador de pecadores. Estava chegando na cidade de Jerusalém o Deus encarnado em forma de homem. O Deus que criou os céus e a terra. Estava chegando em Jerusalém aquele que ressuscitava os mortos, aquele que acalmou o mar, aquele que curava os enfermos, multiplicava pães e peixes, aquele que caminhou sobre as águas. Mas eles não reconheceram o tempo da oportunidade. Achavam que Jesus, o Messias prometido, seria um revolucionário que vinha libertar Israel do poder de Roma. Por isso que Jesus parou às portas da cidade, chorou dizendo: aqui não vai ficar pedras sobre pedras, porque vocês não souberam reconhecer o dia da visitação que lhe foi dada. E, amados irmãos, Mateus registrou esta passagem bíblica de uma forma mais contundente. Este momento de Jesus com os judeus, a oportunidade que os judeus estavam perdendo. Lá em Mateus 23, 37 a 39, diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não quisestes. Agora a vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Está lá em Mateus 23, 37 a 39. E qual é a aplicação, amados, para todos nós nesta noite? Nós não podemos cometer o mesmo erro que cometeu o povo judeu. Precisamos reconhecer o tempo da nossa visitação. Jerusalém não reconheceu quem estava chegando à cidade naquele dia. E hoje nós estamos aqui, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos que reconhecer
nós temos que crer que este Jesus, que um dia chorou por Jerusalém, ele está presente espiritualmente em nosso meio. Infelizmente, tem muitos que me ouvem nesta noite, não estão enxergando a oportunidade que está diante dele. Oportunidade esta para adorar o Senhor. Oportunidade esta para participar da ceia do Senhor. Oportunidade esta de consertar a sua vida. Oportunidade esta de ter comunhão uns com os outros. Oportunidade esta de ouvir a palavra de Deus, se arrepender, se converter e entregar toda a sua vida a Jesus. Quantos, amados, Deus tem dado esta oportunidade, mas continuam rejeitando, não enxergando o tempo da oportunidade que Deus está ali proporcionando. Enxerguemos o tempo da oportunidade que Deus está concedendo a mim e a você nesta noite. Que Deus possa nos livrar cada vez mais da nossa cegueira espiritual, para que possamos enxergar o tempo da oportunidade que Deus concede a mim e a você nesta vida. Não seja como os judeus da época de Jesus. Reconheça que Jesus já veio no seu estado de humilhação. Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está vivo pelos séculos dos séculos. E como a própria palavra nos ensina, ele diz que está presente no meio da sua igreja. Ele está presente aqui, espiritualmente, em nosso meio. Você crê nesta verdade? Então, amados, nós vimos a primeira reação das pessoas que não enxergam a oportunidade que é concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, nós veremos a reação das pessoas. Em segundo lugar, há os que enxergam a oportunidade e aproveitam esta oportunidade. Existem pessoas que as oportunidades chegam e vão embora. Elas nem percebem. Elas não valorizam. Mas existem também aqueles que tudo o que eles precisam é de uma só oportunidade. Um grande exemplo disto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. É a história que Marcos relata do cego Bartimeu. Ele vivia no caminho de Jericó, mendigando. A única companhia que ele tinha era uma capa suja e mal cheirosa. Todos os dias, Bartimeu vinha para a estrada de Jericó, se assentava à beira do caminho e ficava mendigando. Mas
Diz Marcos lá no capítulo 10, versículo 46 ao 52, quando Bartimeu ouviu falar de Jesus de Nazaré, que ele estava passando ali, a fama de Jesus estava correndo por toda aquela região. A fama de Jesus é que ele curava os enfermos, levantava os paralíticos e até cegos, e até os cegos ele devolvia a visão. E o texto diz que Bartimeu não perdeu a oportunidade. A única oportunidade que ele teve. E ele começou a falar alto, e diz o texto, até gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chega um ponto dos discípulos de Jesus mandando que ele se calasse, porque eles estavam incomodando o mestre. Mas Bartimeu continuou gritando ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, fica aqui uma aplicação para as nossas vidas. Aquele homem não podia deixar aquela oportunidade. Ele não ia deixar para depois. Jesus estava passando sem o perceber, e ele gritou, e ele clamou até ser ouvido por Jesus Cristo. E ele clamou, Jesus parou, mandou chamá-lo, e quando Jesus o chamou, Jesus lhe fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? E ele aproveitou a oportunidade e disse: eu quero voltar a enxergar. Jesus então lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele ficou curado. Isto é fé. Cremos que Jesus está presente em nosso meio. E você já perguntou alguma coisa, o que quer que Jesus faça por você? Você não pode desperdiçar esta oportunidade. Aproveite que Jesus está no nosso meio. Clame a Jesus para ser curado da sua enfermidade principal, que se chama pecado. Todos nós somos pecadores. Só Jesus tem o poder de curar esta enfermidade das nossas almas. Aproveite que Ele está em nosso meio para ser cheio da sua presença. Aproveite para se arrepender na presença dEle. Aproveite para crer nele como o único Senhor e Salvador e receba o Espírito Santo vindo da parte de Deus. É isto que Jesus, ou melhor, foi isto que Jesus fez com Bartimeu. Ele ficou curado da sua cegueira física e da sua cegueira espiritual. Vai, que a tua fé te salvou. Foi curado fisicamente, mas também ele foi salvo. Porque ele aproveitou a única oportunidade que foi dada na sua vida. Irmãos, você que me ouve nesta noite, se você não fez já esta decisão, tome esta decisão nesta noite.
Jesus está no nosso meio. Reconheça que você é um pecador destituído da glória de Deus. Clame para Ele, para você ser curado desta enfermidade, da sua incredulidade, e passe a andar com Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. Saia desse Egito que é este mundo. Há um texto, amados irmãos, lá em Êxodo, capítulo 11, versículo 12, na saída do povo do Egito, que Deus dá uma ordem para Israel, quando ele via trazer a 10ª praga sobre o Egito, e disse que eles celebrassem a Páscoa. E lá em Êxodo, capítulo 11, versículo 12, diz: desta maneira comereis a Páscoa, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor, é o livramento do Senhor. O anjo da morte vai passar, mas vocês não serão atingidos. Cinto atado, sandália nos pés, cajado na mão, prontos para a fuga. Porque Israel, Deus deu aquela oportunidade para que não fosse exterminado junto com o mundo. Deus manda que celebre a Páscoa, onde tivesse nos umbrais das portas o sangue do Cordeiro, o anjo da morte pouparia e não mataria aqueles que estivessem ali reunidos comendo a Páscoa. Eles tinham que estar prontos, eles tinham que aproveitar a oportunidade, porque logo que passou o impacto da morte dos primogênitos, Faraó se arrependeu e mandou chamá-los, mas eles já estavam longe. Nós sabemos que a última praga matou todos os primogênitos do Egito. Onde não estava o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, foram todos exterminados, todos os primogênitos. Qual é a aplicação para a minha vida e para a sua? Você tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro, senão o anjo da morte virá sobre a sua vida. Temos que estar prontos, preparados, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Quando a trombeta de Deus começar a soar, não vai ter tempo de avisar a ninguém. Não vai dar tempo de se arrumar. Temos que estar prontos. Não foi à toa, amados, que Jesus contou a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Todos estavam num só lugar. 5 se prepararam e 5 não se prepararam. Quando o noivo chegou, a trombeta soou, apenas 5 estavam preparadas e entraram e foram salvas. 5 se perderam. Não teve mais tempo. Assim será na volta do Senhor Jesus Cristo. Lombos cingidos, estejam prontos para caminhar, sandálias nos pés e cajados na mão. Significa estar preparado para ouvir a trombeta de Deus soar. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, disse que o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos. Que coisa maravilhosa, amados irmãos. Aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro,
aqueles que já se arrependeram dos seus pecados, que se converteram totalmente para o seu Deus, que estão vivendo uma vida de plena comunhão com Ele, que estão em total obediência com Cristo, com seus irmãos, com a igreja. Num abrir e piscar de olhos, serão arrebatados. Rápido! O nosso inimigo vai piscar o olho. E quando ele abrir os olhos, a igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus, não estará mais aqui. Quando o diabo pensar em impedir o avanço da igreja, tentar impedir a igreja, já estaremos na glória cantando com o Senhor nos ares. Aleluia, Senhor! A ti seja o reino, a glória para todo sempre. Amém. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Significa estar preparado para ouvir a trombeta de Deus. E o tempo da oportunidade para isto é hoje. Deus está falando comigo e com você nesta noite. Nós não teremos mais desculpa se formos pegos de surpresa. Não dá para deixar para amanhã. O tempo de viver uma vida santa com Deus é agora. A oportunidade para obedecer a palavra, o santo evangelho do Senhor, é agora. A oportunidade para consertar a sua vida com Deus é agora. Reconheçamos o tempo da oportunidade de Deus. Aproveitemos esse tempo da oportunidade que Deus está nos dando, como fez Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. E concluo dizendo o seguinte: se você ainda não é um cristão, não entregou sua vida a Jesus, reconheça o tempo da oportunidade, aceitando como o único e suficiente Senhor e Salvador para a sua vida. Hoje a porta da salvação está aberta, mas um dia Jesus virá buscar a sua igreja e esta porta irá se fechar. Mas para todos nós que já somos crentes, reconheçamos o tempo da oportunidade para servirmos a Deus, andarmos na sua presença com alegria, com gratidão em nossos corações, vivendo uma vida santa na presença do Senhor. Devemos estar sempre preparados, com os lombos cingidos, as sandálias nos pés e os cajados na mão. Porque a trombeta de Deus vai soar, e os que viverem ou estão vivendo relaxadamente, de qualquer maneira, não irão subir no arrebatamento da igreja. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Israel não reconheceu o tempo da sua oportunidade. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a mesma multidão que dizia: Hosana, Hosana, bendito o que vem o nome do Senhor, poucos dias depois gritaram: crucifica Jesus e solta Barrabás. E ainda disseram: caia sobre nós o sangue deste homem inocente. Resultado: no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi saqueada, destruída, e o povo foi massacrado e vendido como escravo, espalhado por todo o mundo. E até hoje, o povo judeu sofre porque não reconheceu o dia da sua visitação.
não soube aproveitar o tempo da oportunidade. E a minha palavra para todos nós que estamos aqui reunidos e para todos aqueles que estão me ouvindo é que eu e você possamos agir de forma diferente como agiu ou agiram os judeus. Aproveitar o tempo da oportunidade que Deus está concedendo a mim e a você, para não sermos pegos de surpresa. Que Deus, amados, ilumine a minha e a sua mente cada vez mais. E se você ainda não tem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, venha para Ele. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. E nós cristãos, nos dediquemos cada vez mais na obra do Senhor. Porque para isto nós fomos chamados, para o servi-lo e o serviremos para sempre. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.